É hoje que a gente finaliza regência verbal, beleza? Aula que vem, crase, hein? Quero ver você de bobeira não, vem comigo, que agora é pressão. Vamos lá. 13. O pai vive implicando com o filho. Implicar aqui é no sentido de zombar, arreliar, sacanear, ficar troçando, enfim, zoar, né? Pô, ficar me zoando e tal. Vamos lá, o pai vive implicando com o filho. Nesse sentido, o verbo exige um complemento iniciado pela preposição com. Beleza? Tranquilo? O pai vive implicando com o filho. Implicar aqui é no sentido de arreliar, no sentido de zombar. Exige a preposição com. O policial se implicou na conspiração. Interessante esse verbo, implicar aqui, nesse sentido de se envolver, que ele é VTDI. Como assim? O policial se implicou na conspiração. Ele implicou, ou seja, ele envolveu a si mesmo, objeto direto, na conspiração, objeto indireto. Então, o verbo implicar, no sentido de envolver, ele é transitivo direto e indireto. Agora, esse caso aqui é interessante e é polêmico. O verbo implicar, no sentido de acarretar, se eu fosse você, eu anotava isso. Isso é muito importante, cara. Muito importante. Nota aí, ó, bota um ponto de exclamação, bonitão que nem esse, fica ligado. Toda ação implica uma reação. O verbo implicar no sentido de acarretar, no sentido de provocar, ele exige um complemento sem preposição. Só que alguns gramáticos dizem que a preposição em é possível. Um que diz isso é o Celso Pedro Luft. Inclusive, isso já foi questão de prova na ESAF, o verbo implicar, exigindo um complemento com a preposição em. Se eu não estou enganado, foi na prova da ESAF mesmo. Minha mente aqui está me dizendo isso. Vamos lá, o fato é, toda ação implica em uma reação ou toda ação implica uma reação? O verbo implicar, no sentido de acarretar, exige um complemento não preposicionado, mas alguns gramáticos, como o Celso Pedro Luft, dizem que ele pode ser iniciado pela preposição em, conforme a gente usa no dia a dia, né? Beleza. Fica ligado no verbo implicar, hein? 14. Verbo informar e outros verbos, eles são VTDI. Verbo informar, avisar, advertir, certificar, comunicar, informar, noticiar, notificar, prevenir, são VTDI. Admitindo duas construções, quem informa algo a alguém, ou quem informa alguém de algo. Beleza? Então, informei o assunto ao professor. Informei o professor do assunto. Você pode usar tanto uma forma quanto outra. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Fica ligado. Esses verbos têm dupla regência. Quem informa algo a alguém, ou quem informa alguém de algo. Fica ligado, hein? Número 15. Namoro Maria há 5 anos. Muita gente diz assim, namoro com Maria, não é isso? Só que essa forma não é uma forma culta. A forma culta é quem namora alguém e não com alguém. Beleza? Pode parecer estranho na nossa realidade linguística atual, mas a regência do verbo namorar é essa. Quem namora alguém e não com alguém. Ok? Aí alguns gramáticos vão dizer que esse com alguém seria uma adjunta adverbial de companhia, que na realidade o verbo não está exigindo a preposição com, ok? Mas, quando ele exige um complemento, o verbo namorar, ele exige um objeto direto. Quem namora alguém e não com alguém. Agora, eu casei com ela, tudo bem, o verbo casar exige um complemento iniciado pela preposição com, ok? Não confunda casar com namorar. Namorar é uma coisa, casar é outra, totalmente diferente. Vamos lá. Meu pai, ao qual desobedecia frequentemente, era um homem generoso. Meu pai, ao qual eu desobedecia frequentemente,
era um homem generoso. Observe que essa preposição aqui, antes do pronome relativo o qual, está sendo exigida pelo verbo desobedecer. Vale dizer que, óbvio, tanto o verbo obedecer quanto o verbo desobedecer são transitivos indiretos e exigem a preposição a. A preposição a, como você já sabe, vai ficar antes do pronome relativo. Então, meu pai, ao qual eu desobedecia frequentemente, era um homem generoso. 17. Vamos lá. Perdoei, paguei-lhe a dívida. Perdoei, paguei-lhe a dívida. Perdoei. Isso aqui ficou meio samba do crioulo doido, não é? Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu te orientar melhor. Vem comigo aqui, devagarzinho, inserir, para a gente entender isso melhor. Vamos lá. Os verbos perdoar e pagar, eles podem ser transitivos diretos. Quem perdoa, perdoa. Quem perdoa, perdoa algo. Eles podem ser transitivos indiretos. Pagar ou perdoar, tanto faz, tá? Eu estou colocando aqui o verbo perdoar, mas pode ser o verbo pagar. Então vamos dar um exemplo aqui do verbo pagar. Quem paga, paga a alguém. A vírgula aqui, quando o sujeito é iniciado pelo quem, é facultativa, de acordo com o Sacconi. Outros gramáticos, que eu me lembre, não comentam nada sobre essa vírgula. Mas como a aula não é de vírgula, fica ligado. Quem paga, paga a alguém. Esses verbos também podem ser transitivos diretos e indiretos. Como? Quem perdoa ou paga, tanto faz. Quem perdoa, perdoa. Algo a alguém. Ou seja, esses verbos podem ser transitivo direto, transitivo direto, transitivo direto e indireto. Tanto faz. Tanto faz. Então, voltando, vamos lá. Perdoei a dívida. Perdoei a ele. Ou perdoei a dívida a ele. O lhe aqui, ele é um objeto indireto. Quem perdoa, perdoa algo a alguém. Quem paga, paga algo a alguém. Beleza? O verbo agradecer, ele também tem essa possibilidade de regência. Quem agradece, agradece alguma coisa. Quem agradece, agradece alguém. Quem agradece, agradece alguma coisa a alguém. Beleza? Tranquilo? Então, quem agradece de novo? Quem agradece, agradece algo. Quem agradece, agradece a alguém. Ou quem agradece, agradece algo a alguém. Ele pode ser também como os verbos perdoar e pagar, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Ok? Fica ligado nesses verbos que eles caem com muita frequência em prova. Esse 18 também é direto. Fica ligado, hein? Cuidado com o verbo preferir. Prefiro língua portuguesa a matemática. Prefiro língua portuguesa a matemática. Tranquilo? Por que não pode ser do que matemática? Eu prefiro língua portuguesa do que matemática. Prefiro língua portuguesa que matemática. Por que que não pode, meu camarada? Fato da língua culta. Quando você diz prefiro, já é uma coisa em comparação a outra. Você não precisa explicitar a conjunção comparativa. Então você diz, prefiro língua portuguesa a matemática. Ok? O verbo é transitivo direto e indireto.
ele pede um objeto direto e um objeto indireto. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra coisa. Não tem crase aqui, por quê? Vamos ver isso na aula de crase, beleza? Quando eu falar de paralelismo. Vamos lá, 19. Aguenta a tua curiosidade. 19. Seus argumentos não procedem agora. Seus argumentos não procedem agora. O que significa isso? Significa que os argumentos não são válidos, beleza? Os argumentos não são válidos. Não procedem, ou seja, eles não fazem sentido nenhum, não são relevantes, beleza? Verbo intransitivo. Meu professor procede com elegância em sala de aula. Olha aí, proceder com. Proceder aqui é transitivo indireto no sentido de se comportar. Meu professor se comporta com elegância em sala de aula, procede com elegância em sala de aula. Agora, os brinquedos da Uruguaiana procedem da China ou Taiwan. Proceder aqui é no sentido de indicando a origem, e aí exige a preposição de. O juiz deseja proceder ao julgamento. Proceder é dar início, dar prosseguimento, e aí exige a preposição a. Beleza? Fica ligado nos sentidos dos verbos e a maneira como eles mantêm uma relação com os seus complementos. Então, vamos lá. Meu professor procede com elegância em sala de aula. Ele se comporta com elegância. Se comporta. É a maneira de se comportar. Os brinquedos da Uruguaiana procedem da China ou Taiwan. Ou seja, tem origem da China, na China, no Taiwan. Desculpa. O juiz deseja proceder ao julgamento, no sentido de dar prosseguimento, dar início ao julgamento. Exige a preposição a. Vamos que vamos. Pula 20. O Brasil quer o status de um país de primeiro mundo. O verbo querer, no sentido de desejar, ele é transitivo direto, normal. Quem quer, quer alguma coisa. Ponto. Agora, eu quero-lhe como a uma irmã. Ou eu quero a ela como a uma irmã. Ué, pestana, estranho? Você está dizendo que o verbo querer pode ser transitivo indireto? Pode. Quando ele tem sentido de amar, estimar. Ou seja, eu estimo você como a uma irmã. Eu quero-lhe como a uma irmã. Eu quero a ela como a uma irmã. Então, no sentido de amar, no sentido de estimar, ele tem essa construção aqui meio escrotinha, mas é a forma culta, ok? 21, vamos lá. Ele sempre responde que vai passar na prova. O verbo responder é transitivo direto no sentido de falar. Ele sempre fala que vai passar na prova. Ou seja, o cara fala assim, eu vou passar na prova. Então, você vai usar o verbo responder quando o complemento dele for a coisa falada por alguém. Então, ele sempre fala que vai passar na prova. O verbo é transitivo direto. Ele não exige preposição. Agora, fique tranquila, pois ele vai responder aos e-mails enviados. Responder aqui é dar uma resposta, no sentido de haver uma necessidade de dar uma resposta. Aí exige um complemento iniciado pela preposição a. Beleza? Fique tranquilo, pois ele vai responder aos e-mails enviados. Ele vai dar uma resposta. Beleza? Show de bola. Exige a preposição a. Agora, o verbo responder pode ser a mistura dos dois, mais ou menos. Vamos lá. Respondeu-lhe todas as indagações. Quem responde, responde algo a alguém. Ou seja, o verbo é transitivo direto e indireto. Quem responde, responde algo a alguém. Tranquilo? Show de bola. Vamos nessa. 22. O militar servia a pátria com todo o carinho. O militar servia a pátria com todo o carinho. O verbo servir, no sentido de prestar serviço, ele pode exigir a preposição a ou simplesmente não. Ele pode ser VTD ou VTI. Depende do gramático, depende do dicionário, de regência.
Uns colocam uma coisa, outros colocam outra, outros colocam as duas possibilidades. O dicionário Aurélio, o dicionário Wise, dizem que as duas formas são possíveis. O militar servia a pátria com ou sem preposição. Sentido de prestar serviço, sentido de estar à disposição da pátria. Ok? Muito bem. O garçom serviu lagosta ao cliente. Servir aqui no sentido de levar algo à mesa. O garçom serviu o quê? Isso ao cliente. Beleza? Ele é VTDI nesse caso. Agora, esta roupa não me serve mais. Essa roupa não serve mais para mim, não cabe mais em mim. Não tem mais serventia para mim. Beleza? Então, o verbo servir, nesse sentido, ele é transitivo indireto e exige a preposição a. Então, esta roupa não serve mais a mim. Esta roupa não serve mais a mim. Beleza? Vamos lá. Esta roupa não me serve mais. O me aqui, ou a mim, é um objeto indireto. Safo? Show de bola. Vamos que vamos. Vamos terminar a regência, hein? Agora. A gente vai terminar a regência agora. Beleza? Então vamos lá. 23. Alguém simpatiza ou antipatiza com o atual governador do Rio de Janeiro? Isso aqui era para ser um A, né? Vamos lá. Foi mal. Alguém simpatiza ou antipatiza com o atual governador do Rio de Janeiro? O verbo simpatizar ou antipatizar exige um complemento iniciado pela preposição com. Esses verbos são transitivos indiretos e eles exigem objetos indiretos iniciados pela preposição com. Beleza? Tranquilo? Maluco, olha pra mim rapidinho. A essa altura do campeonato, você deve estar num desgaste grande, porque a aula de regência, além de ser grande, ela também é maçante, né? É chatinha, porque é muita decoreba, pouca lógica, e você tem que saber esses verbos todos. Agora, conforme eu venho falando para você, tudo é uma questão de prática. Outro dia eu recebi um e-mail de um aluno dizendo assim para mim, só endireitar isso aqui, de um aluno dizendo assim para mim, pô, Pestana, eu não consigo fixar as informações, eu tenho dificuldade, bababá. Cara, eu, testemunho, pessoal, eu só consigo dar uma aula de regência e concordância, pontuação nem tanto, mas até hoje, olha que engraçado, 10 anos, eu só consigo dar uma aula de regência e concordância completa, com todos os detalhes, passo a passo, esmiuçadinho, quando eu estudo antes. Assim, eu não estudo antes para saber tudo. Eu já sei tudo. Eu só quero organizar na minha mente o que eu vou falar para o aluno e não esquecer um ou outro detalhe. Isso significa o quê? Isso significa que você precisa de uma constância. Quanto mais você estuda, mais você assimila informação. Agora, não adianta também você dar uma de taradão, vou estudar tudo. Não é assim. Como se faz? Você estuda um pouquinho e faz exercícios. Se você não fizer exercícios para fixar aquela informação, meu camarada, você não vai fixar as informações. Estuda um pouquinho, exercício. Estuda um pouquinho, exercício. No fim das contas, quando você tiver passado por fonologia, acentuação gráfica, ortografia, estrutura e processo de formação de palavras, morfologia, substantiva, adjetiva, sintaxe, enfim. Quando você passar por todas as partes da gramática, você já vai ter feito o quê? Um monte de exercícios. Mais de 1000 exercícios, brincando, mais de 1000 exercícios. Depois que você tiver feito mais de 1000 exercícios, você faz mais 1000. E mais 1000 e fica fazendo, que nem um louco. Sabe por quê? Porque quanto mais você faz exercícios, mais você conhece o estilo da banca, mais você domina as pegadinhas, mais você se familiariza com determinadas nomenclaturas e mais você percebe o padrão das questões. O que cai? Pô, cara, isso aqui, regência, de novo, pô, isso eu já sei. Aí você lá vai e mata mole.
Uma questão de crase, pô, crase, ridículo, mata a mão. Pontuação é a mesma coisa. Em outras palavras, quanto mais você se esforça fazendo exercícios, mais você tem habilidades, mais você adquire habilidades. Habilidade do tipo assim, por exemplo, tu vê o cara do teu lado, o maluco tá como? Nervoso, suando que nem um porco, o cara não consegue fazer questão, sei lá, o cara tá na 5ª questão da prova, a prova tem 20 questões, você já vai estar na 10ª, feliz. Por quê? Porque a tua prática levou à perfeição, praticamente, para remar. Beleza? Tranquilo? Então, assiduidade em relação aos exercícios. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar. Chega de engajamento, chega de dicas, chega de dar uma de paizão. Vamos lá. 24. Sucede que o professor Celso Pedro Luft é extraordinário. O verbo suceder aqui é no sentido de acontecer. Quando a gente fala assim, pô, cara, acontece que eu não vou poder ir a aula amanhã porque meu pai tá doente, eu vou ter que ir lá no médico, resolver um problema. Tá? Acontece que o Corinthians é um time que até passou para a semifinal, mas vai ganhar a Libertadores? Não sei. Percebe que o verbo suceder é semelhante ao verbo acontecer? Ele é intransitivo, ele não pede complemento nenhum. Beleza? Agora, nesse caso, já é diferente. Estou prestes a suceder ao presidente da empresa. Suceder aqui é no sentido de você vir depois do presidente da empresa. Você vai suceder o cara vai deixar de ser presidente e você vai tomar o posto dele, você vai suceder. É que nem o rei Dom Pedro II sucedeu a Dom Pedro I, ele veio depois, ele tomou o posto, ok? Então, nesse sentido, é transitivo indireto e exige a preposição a. Tranquilão? Show de bola. 25. O soldado visou o peito do inimigo. Visar aqui é no sentido de mirar, apontar, para dar um teco, beleza? No sentido de mirar, apontar. O soldado visou o peito do inimigo. Lá no paintball, boladão, tu tá como? Pô, visei o peito do maluco. Bum! Não é isso? Muito bem. O verbo visar aqui é VTD. Ele exige um objeto direto. Sem complemento. Preposicionado, sem preposição. O secretário visou todos os diplomas. Visar aqui no sentido de dar visto. Como, por exemplo, você fazer uma viagem internacional, o cara dá lá um vistinho na tua... como é que é o nome daquele troço? Passaporte. O cara dá o visto. Ou no cheque, né? Ah, dei o visto. Visto no sentido de indicar que o cara viu, o cara confirmou, o cara observou, viu que estava tudo certo e deu lá o carimbaço, a assinatura dele. O secretário visou todos os diplomas, deu um visto. Também é transitivo direto e também não exige complemento preposicionado. Só que, observe, este trabalho visa ao bem-estar geral. Este trabalho visa ao bem-estar geral. O verbo visar, no sentido de almejar, no sentido de desejar, por exemplo, eu viso a uma vaga de auditor fiscal. Eu viso a uma vaga de auditor fiscal. O verbo visar, de acordo com a maioria, quase unânime dos gramáticos, eles dizem que a preposição a é obrigatória. Então, este trabalho visa ao bem-estar geral. Só que alguns gramáticos dizem que esse verbo pode não ser preposicionado, mesmo nesse sentido. Por isso que eu coloquei aqui, ó, VTD, ponto de exclamação. Ou seja, o verbo pode ser transitivo direto. E aí ele não vai exigir a preposição. Só que isso não é unânime. Não é unânime. Isso normalmente acontece quando a gente tem, por exemplo, o verbo visar seguido de verbo no infinitivo. Por exemplo, vamos lá, vou te dar um exemplo aqui para você ficar safo e eu ficar com a consciência tranquila também. Vamos lá, o programa visa alcançar os telespectadores.
Vou botar aqui, telespec. Pronto. Fazer uma graça. O programa visa alcançar os telespec. O verbo visar, de acordo com os gramáticos, quando vem seguido de verbo no infinitivo, ele é VTD. Só que outros gramáticos dizem o seguinte, mesmo nessa estrutura, os gramáticos assim mais ortodoxos, vamos dizer assim, eles dizem o seguinte, mesmo nessa estrutura, a preposição deve ser colocada. Pô, Pestana, então tem duas verdades. Visa a alcançar ou visa alcançar. Tanto faz? Isso. Tanto faz. Vai depender do gramático. Na hora da prova, o que você faz? Olha para mim. Na hora da prova, meu camarada, o que você faz é muito simples. Você analisa todas as opções e marca a melhor resposta. Você tem que ter condições de analisar que há mais de uma verdade. E você tem que optar por aquela que é irrefutável. Tranquilo? Vem comigo. Continuando. Vamos lá. Para fechar, eu coloquei aqui tipo um desafio. Vamos lá, tipo um desafio. Deixa eu pegar aqui a canetinha azul, para ficar bonitinho. Vamos lá. Aqui está o desafio, vermelhão. Os assuntos gramaticais que venho tratando aqui são muito importantes. Certo ou errado? Olha para mim. Os assuntos gramaticais que venho tratando aqui são muito importantes. Os assuntos gramaticais que venho tratando aqui são muito importantes. Na hora da prova, o que você marcaria? É certo ou errado essa frase? Por exemplo, se fosse uma questão do CESP e o cara perguntasse assim, quer ver? Ó, a estrutura, os assuntos gramaticais que venho tratando aqui são muito importantes. Está consoante o registro culto da língua. Resumindo, está certo ou errado? Vem comigo. Vamos lá. Os assuntos gramaticais de que venho tratando aqui são muito importantes. Esse que é um pronome relativo. Eu já falei para você 10 milhões de vezes e no último momento da aula eu vou repetir. Quando vier um verbo ou um nome exigindo uma preposição, vamos lá. Quem vem tratando de algum assunto, de alguma coisa. Percebe que o verbo tratar exige a preposição de? Onde vai ficar a preposição? Vai ficar antes do pronome relativo. Obrigatoriamente. Te assustei? É para assustar mesmo. Meu camarada, regência verbal acabou. Aula que vem é crase. Eu quero ver você feliz e na ponta dos cascos. Não pode errar uma questão de bobeira. Beleza? Vamos dominar a língua portuguesa, irmão. Vamos dominar, vontade, tesão, 10 mil exercícios. Beleza? Tranquilão? Show de bola. Beijo no coração. Crase, próxima aula. Fui!